O mangá de Shumatsu no Valkyrie de Deuses vs Humanos está atualmente no capítulo 58 e estamos aqui hoje para lhe contar um resumo de tudo o que aconteceu até chegar naquele ponto. Mas é uma longa jornada até o fim, então já deixa um like aqui embaixo nesse vídeo que realmente deu trabalho e fiquem até o final do vídeo para saberem de tudo. De começo, todos nós já somos informados de que a cada 1000 anos, os deuses se reúnem para decidir se os humanos merecem ou não sobreviver, liderados pelo ancião Zeus, que só é o líder por ser um deus grego famoso. E todos os deuses ali parecem concordar com a extinção da humanidade. Mas um segundo antes de tudo virar oficial, a nossa querida salvadora e protagonista Brunhilde, Valkyria, interfere, propondo Ragnarok, deuses versus humanos, a batalha final ao provocar os deuses, que por serem tão egocêntricos que aceitam esse desafio. E a Brunhilde seria a encarregada de escolher os 13 humanos para vencer no mínimo 7 batalhas do Ragnarok. E já na Arena do Valhalla, o nosso apresentador é o Heimdall, anunciando o início das lutas, e vai fazer isso tantas vezes que você iria ficar enjoado de tanto ouvir. E quem vai lutar ao lado dos deuses é o Trovão Berserker, o mais forte nórdico deus Thor. E contra ele, ao lado dos humanos, o herói mais forte de toda a China, Lu Bu Housen. E já no começo, os dois estavam no mesmo nível e com o mesmo título de mais forte, com um grande equilíbrio, enquanto mostra a história do Thor, de quando os gigantes de Jotun invadiram Asgard. Mas quando chegaram até o Thor, derrotou todos eles facilmente com o seu Mjolnir. Mas ainda por cima, sentindo tédio com tudo aquilo, e ele usa o mesmo ataque que ele usou naqueles gigantes em cima do Lu Bu, mas era como nada, que acabou sendo o primeiro a acertar o peito do deus. Aquele humano desde criança queria ser o mais forte de todos, e foi uma jornada de 30 anos até não ter mais ninguém acima dele abaixo dos céus. E ele também só morreu por se entregar ao inimigo, por estar morrendo de tédio naquele momento. Mas agora ambos os dois têm um oponente digno, que finalmente vai tirar os dois preguiçosos do tédio. E para que o humano tivesse uma arma a nível de uma divina, usaram a trapaça do Volund, onde uma valquíria oferece seu corpo em troca da força do guerreiro, e a dele se chamava Handgrids, usando para poder quebrar uma das objetos divinos que o Thor estava usando, mas ele ainda possuía o Mjolnir e se mostra ainda mais poderoso ao ponto de usar o seu maior ataque. E então o Lu Bu também faria o mesmo com a Devoradora de Céus, que poderia parti-lo em 2 partes. E acaba perdendo e morrendo, já que ele foi o humano que teve a sua cabeça esmagada e a Valquíria simplesmente destruída, dando assim a vitória para os deuses ao lado de Thor. E mesmo com aquela perda, a Brunhilde segue em direção a escolher o próximo humano, e aquele seria o arquivo número 1, que faz a sua épica entrada, o pai da humanidade, Adão, no qual eu sempre pensei que ele fosse atacar jogando uma maçã no seu inimigo. O outro deus que iria contra ele era para ser o Shiva, mas com um certo problema entre ele e o pai do cosmos Zeus, ele que entra na própria luta e vai com sua forma super musculosa e bombada de crossfit. E estando desarmado da arma divina, o Adão usa seu soco inglês de Volund, incluindo os dois no mano a mano. E eu espero que a edição não tenha esquecido de colocar o outro card de Zeus vs Adão aqui para vocês. E quem começa atacando é o lado dos deuses, com uma velocidade incrível, mas que nada atingiu Adão, que segundos depois iria recriar todos aqueles contra os Zeus, com uma forma perfeita graças aos olhos do Senhor, dizendo que ele é a imagem e semelhança de Deus, derrubando ele com o ódio que ele parecia ter, por terem culpado Eva e mandarem eles embora.
Mas esse não era exatamente o fim. Ele pode até mesmo ter usado aquilo, o seu golpe mais forte que controle o tempo contra o Adão. Mas isso também não funcionou nele, e quase que a vitória era dele, até que Zeus libera sua última forma Adamas, forçando o Adão a chegar ao seu limite máximo dos olhos, que mesmo aguentando os socos dos Zeus que o acertaram e ficando cego, acabou morrendo de pé, deixando Zeus no chão e dando uma pequena esperança da humanidade de vencer os deuses com a sua própria força. Uma das mortes que os fãs de Shumatsu no Valkyrie nunca irão se esquecer, por ser a melhor e mais épica. E mesmo perdendo, o desespero aumenta na Valkyria, de quando ela percebe que o terceiro na rodada vai ser o próprio Poseidon. E quem se auto-escolhe para ir contra ele é Sasaki Kojiro, o vencedor versus o maior perdedor da humanidade, que por toda a sua vida enfrentou os mais fortes e poderosos, porém continuou perdendo enquanto enfrentava eles em sua cabeça para ficar mais poderoso que eles e evoluir constantemente, e até mesmo morrer em sua batalha contra o seu amigo. Sua Volund era uma espada muito pesada, que até mesmo vencia a velocidade de Poseidon. E enquanto Sasaki analisava seu oponente, sabia exatamente o que ele ia fazer, com a defesa de 1000 imagens, podendo desviar de todos os ataques do deus dos mares. Mas então, é claro que o Poseidon não iria ficar tão para trás, já que ele mesmo se torna mais rápido do que a previsão, da mesma forma que ele fez ao matar o seu irmão Adamas, um deus que foi desconhecido e apagado da própria história grega. E então quebra a Volund do próprio Sasaki, que precisou ao ponto de refazer ela com a Revolund, que ao escanear toda a criação de uma só vez, foi capaz de superar o Rei dos Mares e cortar ele como um belo sushi, roubando a técnica dos deuses, dando a primeira vitória para a humanidade. E é claro que esse fato irritou bastante os deuses, já que eles eram todos poderosos e não queriam admitir que não podem perder. E logo depois, eles já começam a escolher que vão enviar outro grego. Este será Hércules, considerado o irmão das Valquírias. E o seu oponente já era um pedaço de merda no mundo, que vão lutar em uma arena gigantesca, replicando a grande cidade de Londres antiga. O deus Hércules iria lutar contra Jack o Estripador, o maior mal da humanidade, versus a justiça em pessoa. E o humano, por ser bem inteligente no meio da luta, usou toda Londres ao seu favor, escapando dos ataques e colocando armadilhas ao todo redor, já que ele conhece como a palma da mão o lugar em que ele nasceu, usando Hércules para poder atrasá-lo e enganá-lo, incluindo sobre a sua Volund para os deuses. E isso aconteceu mais de uma vez. Mas isso nem mesmo abala ou perfura o coração do Hércules, já que antes de ser um deus, ele era um humano que lutou pelos fracos, inclusive bebeu a ambrosia para poder lutar contra o deus da guerra e poder impedir que eles machuquem os humanos. E o próprio Zeus o chamou para cumprir 12 trabalhos e se tornar uma divindade como eles. E então toda a luta prossegue com Hércules usando aqueles trabalhos que conseguiu antes, fazendo que o Jack Estripador entre um pequeno problema, se lembrando de seu passado, de que ele era filho de uma prostituta, que só queria que ele tivesse uma vida boa. Porém, a criança tinha o poder de ver as emoções em cores, e ao ver que sua mãe não o amava, o matou com uma faca no pescoço junto de seu pai, desaparecendo nas ruas de Londres, se tornando um serial killer de prostitutas. Coisa que eu acho um pouco ridículo de tentarem humanizar quem é ruim no próprio Shumatsu. Mas enfim, com a luta chegando ao seu ápice, o Jack revela que a sua verdadeira Volund são as luvas, que fazem tudo o que ele toca uma arma divina, que ele acabou forçando a Valkyria Hillock para isso. E toda a cidade era sua nova arma,
e mesmo com a forma mais poderosa de Hércules, ele não conseguiu matar o humano, que lhe deu o golpe final com as mãos ensanguentadas de sangue. E então a vitória vai para Jack o Estripador ao lado da humanidade, mesmo que o Hércules tenha tido a chance de matá-lo se quisesse. E o placar finalmente estava empatado para ambos os lados. E a Valquíria Brunhilde, mesmo feliz, ficou abalada com a morte de Hércules e tentou não mostrar isso para ninguém que estava ali. E logo depois, o próximo lutador, que não iria agora, foi apresentado de forma única, Okita Souji, que mal podia esperar pela sua batalha. O verdadeiro combatente da quarta rodada, a própria Brunhilde foi buscá-lo e o encontra deitado no meio de várias mulheres ao seu redor, o seu próprio harém pessoal. Era Raiden Tamelon, o próximo com a Valquíria Trude, ambos os dois como pombinhos apaixonados. E já na arena, ele é dado como o inigualável Rikishi, o lutador de sumô profissional, e seu oponente finalmente voltou, Shiva, o deus da destruição de mundos indiano. E a quinta batalha do Ragnarok também se inicia. E só relembrando para vocês, o card de todas as lutas está aqui em cima para quem quiser ver os detalhes. O maior problema do Raiden eram os 4 braços do Shiva, que sempre conseguiam se defender e contra-atacar. Porém, ficaram meio encurralados quando Raiden liberou os 100 selos, que desde pequeno impedia que seus músculos crescessem mais do que ele pudesse aguentar. E quando ele libera todos eles, a própria Valquíria Trude o ajuda a tomar controle, e então usaria finalmente toda a força que nunca foi mostrada, deixando a divindade em uma pequena desvantagem. Mas aquela luta fez com que Shiva se lembrasse do seu passado. É claro, vamos lembrar do passado como todo protagonista de Shounen para poder tentar ganhar a luta. Ele pensa de quando ele e Rudra, seu melhor amigo, queriam estar no topo da Índia. Eles derrotaram 1115 deuses, e o 1116 seria o seu próprio amigo Rudra, que Shiva o derrotou para ficar no topo de todos, mas não por sua própria escolha, mas por pedido dele. E carregando todo esse orgulho, o Shiva usa sua dança especial para superar a velocidade e o ritmo de Raiden, fazendo que seu corpo entre em grande combustão, queimando as defesas e ataques de várias direções diferentes. Mas ainda assim, o Raiden não estava nem sentindo medo, já que ele podia ir com tudo pela primeira vez. No sumô ele não podia fazer isso, por ele ser chamado de monstro se acabasse derrotando eles com toda a sua força. Mas aos poucos isso acabou mudando, já que ele desistiu de sair do ringue pelo bem dos mais fracos. E usando os golpes proibidos que ele não podia no próprio sumô, arrancou 2 braços e meio do Shiva. Mas essa liderança dura pouco, já que o deus da destruição usa a transformação do Tandavakarma, entrando em um intenso fogo e cortando o braço daquele humano em 2 partes no combate, e arrancou completamente a sua cabeça fora. E este foi o melhor embate da vida do Shiva e a felicidade do Raiden. E a vitória acabou indo para o lado dos deuses, se lembrando do passado que sempre ajuda. Entretanto, no meio da luta de Raiden vs Shiva, o Loki deixou a arena para alguns afazeres um pouco mais importantes, que era no Jardim do Valhalla, esperando alguém especial chegar. Este era o Deus Buda, que surge na frente dele com o seu sempre pirulito. Nenhum dos dois estava ali para lutar. O Loki tinha algumas perguntas para ele sobre a Volund, e que as Valquírias nem sempre tiveram esse poder. A chave para isso era o seu método, que se parecia muito com o destino comum que estava no mundo do budismo. E no que o Buda é o próprio Buda, não liga para nada que ele havia falado, e ainda pede para que ele vá logo direto ao ponto e não enrole. A verdadeira pergunta era se o Buda era um traidor dos deuses ao ajudar os humanos. E sorrindo no meio da cara dele, ainda pergunta: e se eu for? Com aquele tom puro de deboche.
Loki definitivamente iria matar ele, até que surgem os 7 deuses da sorte japoneses com sua punição divina. E de alguma forma eles parecem conhecer o Buda, como se fosse algum tipo de rivalidade entre eles, fazendo com que o deus acerte um palito de pirulito contra a mão de um deles ao chegar perto. Como sempre, o Buda sendo um debochado. Olha a cara dele ali no canto. E todos irritados, como se fosse uma ira antiga, se levantam ao lado de Loki contra o Buda, que nem se sente ameaçado e pode aguentar todos de uma só vez. E todos prontos para sua batalha, Sasaki Kojiro, que matou o Poseidon, retorna para dar um novo show com eles. E junto dele aparece Okita Souji, aquele que nunca perdeu uma batalha, com o seu amigo Kondo, todos levando o lado do Buda como se fossem seus companheiros, prontos para a guerra dos dois lados. E um dos 7 deuses da sorte já ia se vingar do palito de pirulito, com raiva e ódio do Buda, que estava bocejando para ele e para toda a sua vingança. E quando Deus atira quase que no rosto dele de frente, Buda desvia sem nem mesmo fazer um grande esforço para tudo isso. E também, querendo demonstrar mais de sua força, o Loki possui correntes e armas com lâminas na ponta das mãos, e já iria começar a atacar com todo o seu poder. Até que Zeus e Odin interferem em toda aquela luta, fazendo com que todos eles vão embora com a sua grande imponência, eles atrapalhando demais o clima. E quando Zeus vai dar uma de líder para cima do Buda, ele ficou ignorando dormindo e começou a gargalhar na cara dele, falando que o único no mundo que pode ir contra ele é ele mesmo. E antes de saírem, o Odin parecia animado até demais, como se tudo fosse parte de um plano dele, talvez um segundo traidor dos deuses. Mas já falem o que vocês pensam pra gente e vejam um vídeo sobre a teoria do Odin ser outro traidor. E com o fim da 5ª rodada, Zeus foi atrás do próprio Buda, que estava lá no seu cantinho comendo doces de chocolate. E quando Zeus ia tentar pegar só um deles, Buda segura sua cesta, desviando das suas mãos velhas com muita agilidade, enfiando todos os doces de uma só vez na boca, como se fosse um esquilo com nozes. Mas ele só queria mesmo era chamar o Buda para lutar na 6ª rodada, dando um bom motivo de querer extinguir a humanidade, que ele não gosta de perder por serem deuses. E isso anima demais o Buda, que aceita ser o próximo na 6ª rodada do Ragnarok. E com a sua apresentação na arena, ele é o primeiro a entrar ao lado dos deuses. Porém, ele começa a caminhar calmamente ao outro lado, declarando pela corneta de Heimdall que ele luta pela humanidade e não pelos deuses, colocando respeito em quem fala o oposto, de que vai proteger os humanos e qualquer deus que ficar em seu caminho, ele mesmo vai matá-lo. Realmente uma promessa bem séria. E ninguém esperava que isso fosse acontecer. Somente a Brunhilde sabia, já que o Buda avisou pessoalmente isso para ela antes da luta. E uma prova de que temos um novo casal nascendo é que a Brunhilde é a única permitida que ele oferece realmente comida genuinamente. E mesmo que mudar de lado fosse algo que ia confundir todo o Ragnarok e os seus participantes, o próprio todo-poderoso Zeus permite essa súbita mudança, falando que ele queria lutar novamente na arena contra o Buda. E mesmo sendo o pai do cosmos e o mais forte de toda a obra, o Buda simplesmente cagou para isso, chamando o velhote pro pau. Já pensaram em como seria Buda versus Zeus? Que batalha incrível que seria e quem será que iria ganhar? E com ameaças dos deuses em cima do Buda, se ele estava preparado para ser inimigo, e tudo isso vindo do próprio Odin, ele não teve nem um pouco de medo. E ainda fala que o mundo é todo dele e ninguém vai peitá-lo. Mas o seu oponente eram os 7 deuses da sorte unidos em um só. Desde sempre eles eram um, e seu nome era Zero Fuku para lutar ao lado dos deuses. Porém, ele não era sempre assim.
Quando mais jovem, ele gostava de dar sorte para todos os humanos. Mas ao perceber a ganância e tudo de ruim que os humanos têm, perdeu a esperança, enquanto ele viu Buda conquistar a todos e fazê-los felizes, o guiando para conquistar a felicidade, ao invés de dar isso de graça. E por isso Zero tem ódio do Buda e quer lhe dar a punição divina. E durante toda a luta, quem manteve atacando foi o Zero Fuku, com seu cutelo que absorve a miséria, que ficava cada vez mais forte a cada vez que ele errava os seus ataques. Mas não adiantaria contra o Buda por ele ter a visão do futuro, vindo de seu estado de iluminado, sabendo o que vai acontecer antes de mesmo acontecer isso. E a sua arma divina era o cajado dos 6 reinos, representando o ciclo de reencarnação do samsara, que muda de acordo com suas emoções. Ele era o adolescente mais forte de toda a história, que antes ele era somente um humano que tinha tudo, que acreditava no destino de ser um rei, até que a morte de um de seus parentes, que ele considerava quase irmão, percebeu que ele não era tudo isso. E toda a felicidade que falavam que ele tinha não era dele, e ele iria lutar para proteger as escolhas dele e de todos os outros a partir de agora. E ele tem ódio, puro ódio, de quem tenta negar a sua felicidade ou impor algo sobre ele como os deuses. Mas com o Zero ele não parecia ter todo esse ódio, e ficou lutando contra ele até que ele muda seu cajado de várias formas enquanto conversa com o Zero Fuku, dando um pequeno sermão para ele aprender a se amar mais do que ele estava antes, fazendo ele perceber que tudo o que ele mais queria era ser como o Buda, que era o único que ele entendia, entrando no seu próprio ápice da felicidade, até revelar a sua verdadeira forma. Até que então seus próprios chifres o possuem, fazendo que nasçam grandes dragões como se fossem do Dragon Ball, transformando ele num ovo gigante. E dali nasce um monstro, que era imune à visão do futuro de Buda, que não podia ver nada. Era o Lorde Demônio do Sexto Céu, Rajun, e queria dar a retribuição divina de verdade. Ninguém fazia ideia do que aquela criatura poderia ser. Somente o Hades, que aparece no meio dos deuses, falando que ele era do Helheim, um dos 3 mundos, o inferior. E que quando o Hades ainda não era o rei do submundo, destruiu metade do Helheim antes de desaparecer por conta de seu próprio corpo não suportar seu enorme poder, até ele ser recriado e renascido por Bel, implantando no corpo de Zero Fuku, e com aquela força estrondosa, foi capaz de deixar o Buda encurralado e em desvantagem, perdendo seu olho esquerdo e abrindo um buraco ao lado esquerdo de sua barriga. E como a alma de Rajun era muito escura, ele nem poderia ver a sua visão do futuro. A única chance que Buda teve foi quando ele soube que o Zero estava morto, e usou a forma mais poderosa de seu cajado, a emoção do ódio, a foice do Deus selvagem, que consegue levemente cortar, mas ainda perdendo, até que Rajun começa a sentir medo, o atacando com uma espada, quebrando o cajado dos 6 reinos e desmaiando Buda perto de morrer, que é logo resgatado por uma mão da escuridão, que logo foi revelado ser o Zero, que se uniu a ele para fazerem um volume de 2 deuses juntos, que conseguiram formar a espada do grande Nirvana Zero, com o poder dos 7 deuses da sorte japoneses. E então, com aquele poder avassalador, a alma de Rajun começou a tremer de medo como uma galinha, revelando um pouco do brilho que o deus precisava para usar a visão do futuro, recuperando ele aos poucos até conseguir cortar o demônio do Sexto Céu pela metade, recebendo a vitória da humanidade, vendo seu falecido amigo Zero partir para o céu. E ao ver que a humanidade empatou mais uma vez, há de decidir na próxima rodada pela vingança de seu irmão mais novo, Poseidon.
E depois da sexta rodada do Ragnarok, Buda ficou gravemente ferido. E mesmo estando no pior, ele pede seu importante pirulito de Coca-Cola para Brunhilde. E ainda sobra um tempinho para conseguir paquerar ela da forma mais óbvia possível. Brunhilde e Buda são confirmados. Fonte confia. E se quiserem, comente aqui embaixo o novo nome deste grande chip. E quando a Valkyria escolher seu próximo lutador, ela se encontra com Nostradamus disfarçado da Valkyria, que usa suas previsões para enganar e brincar com Gol e Brunhilde. Aquele era a carta coringa da humanidade, o único humano que foi sentenciado para ir ao Helheim por ter destruído a Bifrost, a grande ponte entre o céu e o submundo. E uma nota, ele fez isso só porque estava com curiosidade. Mas ele não seria o próximo, teria que ser um rei contra outro rei. Este seria Qin Shi Huang, que ficou na área VIP dos deuses, derrubando o próprio deus da guerra, Ares, o mais bombado de toda a Grécia, e virando amiguinho do deus Hermes, quem eu sem querer venho cortando até agora, mas ele é como se fosse um narrador que explica cada uma das lutas do lado de fora da arquibancada. E ali ele está realmente se parecendo muito com um traidor dos deuses, não acha? Fazendo amizade com um dos lutadores que já está por vir. E nós temos um vídeo falando aqui em cima sobre isso, e vocês também deixem as suas opiniões. E quando Qin sabe que ele vai ser o próximo a lutar, ele já se levanta bem rápido e faz o seu grande caminho do rei, no meio da arquibancada dos deuses, levantados por antigos imperadores. A maior entrada de todas que eu já vi no Ragnarok, indo de encontro diretamente com a sua Valkyria Alvitos, que é a irmã gêmea da Valkyria de Jack, a Hillock, para que os dois façam a sua Volund, que era uma armadura que cobria os braços e ombros, possuindo 5 formas diferentes para a batalha. E o seu oponente vai ser o rei do submundo que usa regata, usando seu bidente especial em homenagem a Poseidon. Era Qin Shi Huang versus Hades, um rei contra outro rei. E quem começa atacando já era o Hades, com movimentos muito similares ao de seu irmão Poseidon, que mesmo errando alguns golpes, a força do vento de seu ataque corta a barriga do Imperador Qin. E quando tentava finalizar o humano, o seu ataque é refletido, arremessando Hades para o outro lado da arena, com a primeira forma da armadura, que só pode haver um rei neste mundo, e este rei é Qin Shi Huang. Esse grande poder que o imperador possui junto de sua Volund é de um tempo meio antigo, de quando ele encontrou o deus demônio Tio, que na época governava a China no lugar dos imperadores. Até que então ele foi derrotado por Qin Shi Huang, sem usar Volund e sem usar armas, somente com seu conhecimento de artes marciais. E ele mesmo se autodeclarou o Rei do Princípio, sendo o primeiro de muitos a ser um verdadeiro, colocando a China nas mãos do primeiro homem. E então, quando ele fala os verdadeiros direitos que um rei deve ter e como ele deve ser, o Hades vê seu querido irmão Poseidon no rosto do seu inimigo Qin, e queria concluir a sua vingança com seu ataque mais poderoso até agora, Titã Perséfone esmagadora da Terra, que simplesmente quebra a defesa de Qin Shi Huang e o derruba com a cara enterrada no chão. Mas isso não era o bastante para matá-lo, só o faz revelar os seus grandes olhos para o Hades, perguntando se ele e o rei do submundo devem continuar a sua luta. E o burro do Hades acabou usando o mesmo ataque outra vez no Qin, esperando que fosse funcionar e acabar completamente com ele. Mas não dessa vez. O Qin usa seus olhos com formato de estrela para poder atingir o ponto mais fraco em Hades com uma bola de sopro,
fazendo com que ele consiga jogar ele de costas na arena bem para longe. E já avança para o outro ataque com a nova forma de Tio, a Garra do Dragão. E que parece que o Kim possui o Byakugan para enxergar todos os pontos fracos que tem no Hades. Ou o autor de Shumatsu no Valkyrie assistiu muito Naruto na infância, ou eles simplesmente tentarem colocar poderes oculares em cada personagem legal. E deixando somente outras duas formas da Volunde de Kim para se revelar, ele estava com seus olhos a olhar para a ferida de Hades, que é simplesmente recriada em sua barriga no mesmo local, falando que ele odeia lutar com seus olhos à mostra. Era como se fosse uma dor e consequência de ter todo aquele poder imenso. E esses acontecimentos são dos capítulos mais recentes de Shumatsu no Valkyrie, e o mais atual é o 58. E para ficar ainda mais atualizado nessa semana, teremos o lançamento do capítulo 59 no mangá. Mas claro, na semana da gravação desse vídeo, ok? E que vamos trazer o review completo dos spoilers e do oficial. Então já se inscrevam no canal e ativem o sininho para estarem o mais alerta possível que vocês podem estar. E nos vemos na próxima, Valhalla! あの海原を見下ろして誰よりも